Bom, gente, seguindo aqui, eu peguei uns exercícios bem simples para que nós possamos testar o que a gente viu dos conceitos que eu falei com vocês, tá? E aplicar aquela transformação de Celsius para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, Celsius para Fahrenheit, tá? Vamos testar um pouquinho isso daí. Então, ó, primeiro, tá? Aqui, a alternativa que define corretamente o calor. O que seria o calor? O calor, ele é uma forma de energia, tá? Aquela energia térmica que eu comentei com vocês. Então a gente tem que ver aqui uma das opções que trata esse calor como uma forma de energia. E não só uma forma de energia qualquer, não é só uma forma de energia que fica acumulada em um corpo. Ela vai ser uma forma de energia que é passada de um corpo para o outro, tá? O calor tem essa característica, ele sempre vai passar de um corpo que a gente considera ele mais quente, né, que tem a maior temperatura, para um corpo menos quente, que tem a menor temperatura, tá? Então a ideia é essa. Então aqui, ó, trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? Não, não é uma temperatura, não tem a relação direta com a temperatura, tá? O calor, ele é uma forma de energia. A gente não pode tratar ele diretamente como temperatura, tá? Temperatura é outra coisa. Temperatura é algo que é medido por um termômetro, por exemplo, tá? A gente usa um aparelho como um termômetro. O calor a gente não pode medir ele com um termômetro, tá bem? Letra B, é uma forma de energia contida no sistema. O problema todo foi que ele disse que o calor ele ficaria contido em um lugar. Não, ele pode até ser contido em um lugar, mas ele não é só isso, tá? O calor, na verdade, ele é uma quantidade de energia, uma forma de energia que ela pode se mover, tá? Ela pode ser transportada de um corpo para o outro, tá bem? Então aqui, ó, letra C, é uma energia de trânsito de um sistema para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Essa daqui é a melhor definição que a gente tem. O calor, ele não vai ficar armazenado em um corpo, ele vai ser transferido de um corpo para o outro, porque nós rotineiramente vamos ter o que? Essa diferença de temperatura entre dois corpos, tá? Então, assim, um corpo que esteja muito frio, né, muito gelado, ele vai estar uma temperatura muito baixa, ele vai estar recebendo calor do ambiente. Então, ele vai estar recebendo esse calor do externo para ele, tá? Da mesma forma, um corpo que esteja muito quente, uma temperatura muito alta, ele vai estar perdendo calor para o ambiente. Vocês já devem ter sentido essas sensações da seguinte maneira: quando você só se aproxima de um fogão que está muito quente, porque está assando um bolo ou alguma coisa assim, você vai sentir de longe o calor sendo emanado daquele fogão, tá? Se ele está sendo emanado daquele fogão, quer dizer que ele está sendo transmitido daquele fogão, você está sentindo o calor saindo de um sistema e indo para a vizinhança do sistema, tá? Então ele começa a ser transferido de um corpo para o outro. E é isso que ele quis dizer aqui, e é nessa maneira que a gente tem que entender que é o calor. O calor é essa forma de energia que passa de um corpo para o outro, tá? Vamos ver aqui, ó, a letra D. É uma forma de energia superabundante em corpos quentes, não necessariamente. Um corpo pode estar quente com pouca quantidade de calor, depende da massa dele. A gente vai ver isso aí um pouco mais à frente em calorimetria, né? Dependendo da massa dele ou até mesmo da característica do próprio material, né? Tem material que conduz tão bem o calor que ele com pouco calor já sofre uma variação de temperatura muito grande, tá? E a letra E é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente. Bom, o corpo mais frio não teria como passar calor para o corpo mais quente, né? Além dessa expressão aqui estar errada, né? Mais frio e mais quente, não teria como ser transmitido o calor de um corpo que tem a temperatura menor para um corpo que tem a temperatura maior. Isso não seria natural, seria algo forçado, tá? Então, isso daqui também está errado. Então, a nossa resposta correta aqui é a letra C, tá bem?
A número 2 aqui, ó. Quando podemos dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico? Eu tinha acabado de falar com vocês no outro vídeo, né? Equilíbrio térmico é quando a gente tem dois corpos que tenham temperaturas iguais. Não interessa a forma ou a composição desses dois corpos. Se eles estiverem com temperaturas iguais, eles vão estar em equilíbrio térmico, tá? Então, assim, quando a gente tem equilíbrio térmico, a gente cessa essa transferência de calor. A gente para com essa transferência de calor. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, não há mais troca de calor entre eles. O corpo que tem maior temperatura tende a passar calor para o corpo que tem menor temperatura. Quando os dois estão em temperaturas iguais, nós não vamos ter essa troca de calor acontecendo mais, tá bem? Vamos lá então aqui no número 3, que eu já separei até aqui o exercício para a gente poder fazer os nossos cálculos, tá? Faça as seguintes transformações. Ele pede primeiro que a gente faça de 80 graus Celsius para Fahrenheit. Então vamos pegar aqui a nossa folhinha. Já separei aqui a fórmula que a gente vai usar, né? De escala Celsius e escala Fahrenheit, a transformação entre eles, tá? Como nós chegamos nessa equação? Vamos mostrar aqui de novo como nós chegamos nessa equação. Nós temos essas duas medidas, tá? Nós temos uma base para elas duas. Essa base para elas duas é que o 0 na escala Celsius equivale a 32 na escala Fahrenheit, tá? E lá em cima nós temos uma comparação também onde diz que o 100 na escala Celsius equivale a 212 na escala Fahrenheit, ou seja, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit. Nós queremos saber o seguinte: se eu pegar uma temperatura qualquer aqui no meio, temperatura em Celsius, qual vai ser a temperatura em Fahrenheit que eu vou ter lá do outro lado? O que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte: essa medida daqui até aqui é a mesma medida daqui até aqui, medida de tamanho mesmo, tá? Então, assim, o nosso termômetro ele funciona como uma colunazinha que tem mercúrio dentro, e quanto mais nós aquecemos o mercúrio, mais ele vai sofrendo dilatação. Então, nós vamos fazer com que o calor que ele receba nessa diferença de temperatura vai ser a mesma quantidade de calor que ele receberia nessa diferença de temperatura. Isso causaria essa mesma variação do tamanho do mercúrio, fazendo com que essas duas medidas sejam iguais, tá? Então aqui, ó, nós temos Tc menos 0, Tc menos 0, tá? E aqui nós temos Tf menos 32. Tf menos 32. Essa variação de tamanho aqui vai ser a mesma variação de tamanho aqui, se nós considerarmos essa variação de tamanho aqui igual a essa variação de tamanho, tá? Se nós dissermos que essa variação aqui vai ser igual a essa. Quando a gente está botando um do lado do outro dessa maneira, nós estamos falando isso, que nós vamos considerar desse jeito. Então aqui nós temos 100 menos 0, e lá do outro lado, 212 menos 32. 212 menos 32. Sempre o de cima menos o de baixo, né? O maior valor menos o menor valor. A gente chama esse valorzinho aqui de baixo de base até, porque a gente sempre vai fazer esse cálculo de cima menos ele, tá? Então aqui nós temos o seguinte, vamos desenvolver essa nossa equação aqui, né? Tc menos 0 vai ser o próprio Tc. 100 menos 0
dá 100. E lá do outro lado, TF menos 32 eu não tenho como resolver, então eu vou só repetir. TF menos 32 sobre 212 menos 32, que dá 180. Eu posso simplificar o 180 e o 100, tá? Posso cortar um zero de cada lado. E dividir também, né, o 10 e o 18 por 2. Isso vai dar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é o que a gente tinha lá no início, tá? Então, a partir dessa equação aí, que a gente monta, a gente consegue fazer essa conversão de 80 graus Celsius para escala Fahrenheit. Como a gente faz isso? 80 graus Celsius é o que ele dá para a gente como a temperatura na escala Celsius. Então, nós vamos substituir esse 80 aqui na nossa escala Celsius. Então, nós vamos colocar aqui, 80 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? E aqui nós temos só uma incógnita, podemos resolver essa equação e chegar no resultado para ela. 80 dividido por 5 dá 16, igual a TF menos 32 sobre 9. Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Porque nós temos aqui uma proporção, tá? Aqui no caso, embaixo do 16, eu posso considerar sendo 1. Então, TF menos 32 vezes 1 é o próprio TF menos 32. E 9 vezes 16... isso aqui um pouquinho. 9 vezes 16 dá 144. Esse 32 eu vou passar ele lá para o outro lado. TF igual a 144 mais 32. TF igual a 144 com mais 32 dá 176 graus. Como a gente está medindo agora a temperatura em Fahrenheit, tá bem? Reparem uma coisa, 176 graus Fahrenheit está entre o 32 e o 212. Por quê? O que ele representava em Celsius, que era o 80 graus Celsius, está entre o 0 e o 100. Tem que fazer sentido isso, tá? Se eu peguei um valor aqui abaixo de 100, eu tenho que ter como resultado aqui um valor abaixo do 212. Se eu peguei um valor acima do 0, eu tenho que ter como resultado aqui um valor acima do 0, tá? Então, tem que fazer sentido essa nossa resposta final. A diferença que a física pede sempre em relação à matemática é que a física ela não vai aceitar nada de absurdo, tá? A física ela vai sempre pedir com que o nosso cálculo final aqui tenha uma explicação plausível, esteja relacionado com a realidade, tá? Não pode fugir da realidade. A matemática aceita abstrações, a física não vai aceitar isso, tá bem? Então, no final, serve como uma regra, uma prova real, tá? Seria como você pudesse avaliar se o que você fez está correto ou não, está fazendo sentido ou não, tá bem? Vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto com mais exercício.